ideias, elas vão surgindo em qualquer lugar. E eu não me considero um artista, eu me considero um técnico. Mas no fundo, o que faz um artista ser um artista é a postura, né? Alta e baixa. Não, só botar alta e baixa. A arte, ela tá nos lugares mais insuspeitos, né? Você não precisa ir num... A arte, ela tá nos lugares mais insuspeitos, né? Você não precisa ir no museu para achar que tem arte ali, né? Acho que a inspiração, ela surge e está em qualquer lugar, né? Quando eles me chamaram, eu vislumbrei um pouco a possibilidade de ter um lugar muito bacana para trabalhar. Muito amedrontador no início, porque é uma coisa muito grande e assim, no dia 15 de fevereiro eu ainda não sabia o que ia rolar e já era para 15 de março, já o primeiro programa de 200 páginas já tinha que estar impresso, porque já era o primeiro concerto. Então, é sempre um negócio aos trancos e barrancos. Assim. Tá aqui, olha. Esse aqui é o primeiro programa, de março e abril de 2013. Então vocês veem que ele é bem caretinha, né? Eu estava muito preocupado com a legibilidade dessa peça, porque aqui tem uma característica muito importante, que isso aqui é lido num ambiente a meia luz. A grande maioria do público da orquestra é terceira idade e a atenção das pessoas está concentrada na música. Então, o cara, ele está lá, de repente ele quer saber que peça, ele tem que abrir, ele tem que achar onde é rapidamente. Então, tem que localizar Então, isso aqui é uma ferramenta. E o uso dessa ferramenta, tecnicamente, tem que ser muito fácil e importante de ele ser assim, né? Em 15 dias eu tive que fazer isso aqui, são 200 páginas, tem até texto em japonês, olha aqui, ó. Logo na primeira reunião que eu tive que até então não tinha visto o Nashville. E aí, ele olhou, assim, aquela reunião, todo mundo, umas 10 pessoas. Ele olhou, falou, que cor. Não, tá bom, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você enlouqueça. Eu quero que você... E aí que veio essa história dele falar, não, essa é uma orquestra moderna, eu quero alguma coisa colorida. Eu escolhi o seu trabalho, porque eu tinha mandado meu portfólio para eles.
eu escolhi o seu trabalho porque o seu trabalho é colorido, é irreverente, é isso que eu quero na orquestra. Eu não quero isso aqui. Isso aqui tá bom, mas não é isso que eu quero. Então aí eu refiz o projeto. Então aqui a gente já usou uma outra letra, já começou a usar o logotipo de uma maneira mais ousada, enfim, já começou a se sentir mais à vontade. Já botamos cor, né, um laranjão logo de cara. Eu sempre gostei de desenhar. Então eu fui pro design meio pela via do desenho. Eu acho que tem muita gente que vai por outras vias, principalmente hoje. E o que estava me interessando não era a matéria da pintura, mas essa coisa gráfica, né? Do gesto, do traço preto. E isso é uma constante para mim. E comigo foi assim, foi uma aposta alta do meu pai em mim. E acho que ficou bom, né? Acho que não causei muitos problemas. O brasileiro é barroco, né? Eu acho que eu estou um pouco na contramão da brasilidade, né? Toda essa questão dos livros hoje em dia, existe todo um filão que é do livro barroco, do livro histórico, porque o Brasil está se redescobrindo. Uma nova safra de cantoras da MPB em São Paulo. Um compositor influenciado pelo forró e o maracatu rural de Pernambuco. Um músico da Bahia que mistura canções regionais e sonoridades eletrônicas. A diversidade de ritmos, vozes e sotaques é a marca do que há de original na música popular brasileira. Esses artistas dos mais variados estilos só precisavam de um palco para encontrar seu público. Periferia com o poder da palavra, do morro vem o que você não esperava. Um espaço para o novo. Foi pensando nisso que o Sesc Pompeia criou há mais de 10 anos o Prata da Casa. Desde 1999, passaram pelo projeto mais de 400 artistas, vistos por 130 mil pessoas. O samba do quinteto em branco e preto, o violão de Chico Pinheiro, as vozes das cantoras Selmar, Cel e Mariana Aidar. Hoje reconhecidos pelo público e pela crítica, todos passaram pelo Prata da Casa no início da carreira. Para comemorar a primeira década desse espaço para a nova música brasileira, o selo Sesc lançou o CD Prata da Casa 10 anos. Uma coletânea de 30 atrações selecionadas pelos críticos que participaram do projeto. Prata da Casa 10 anos, um lançamento do selo Sesc, à venda em todas as unidades do Sesc São Paulo e na loja virtual. Eu comecei a fazer essas coisas para fotótica e eu tinha bastante liberdade na fotótica, quer dizer, eu tinha toda uma área comercial que eu tinha que atender, de promoção, de ponto de venda. Então esse cartaz que está aí atrás é um cartaz de ponto de venda. Como eu vou dizer,
Eu sempre acho que eu tive sorte de poder fazer logo cedo coisas que me agradavam, onde eu pude me expressar. Então a fotótica fazia coisas que fazia uns Papai Noéis, umas coisas divertidas, sabe? Umas decorações de vitrine super coloridas. Eu comecei a acreditar mais no meu desenho. Eu já desenhava e aí eu comecei a sacar que o que fazia o meu trabalho diferente de outros trabalhos era o desenho, que é uma coisa que vem comigo desde muito tempo, né? Então eu fui tentando colocar cada vez mais o meu desenho, e aí um dos veículos que apareceu para isso foi o livro infantil. Então o primeiro livro infantil que eu fiz foi em 94. Foi uma experiência, uma letra puxa a outra. Então, esses são alguns livros infantis. Quer dizer, na verdade, isso aqui é o meu portfólio. Mas eu não estou preocupado com o detalhe, assim, tentar inventar em cima de detalhe. Não sei como explicar direito, porque hoje em dia o design está muito baseado em uns artifícios gráficos. Então o pessoal fica bordando, fazendo aqui, mexendo, uma letrinha, outra letrinha, arruma, faz. E eu chamo isso de decoração gráfica. Não me interessa muito isso. Eu uso, sei lá, 4, 5 tipos de letra e eles são suficientes para eu me expressar. Porque eu me expresso muito mais pelo desenho do que... E o livro, ele tem uma questão de funcionamento que é que nem televisão. Tem certas cores que não reproduzem bem, a questão do enquadramento, quando você tem fundo, a edição, tem eixo, não sei, contra-eixo, sequência, e que no assunto livro também tem uma coisa técnica muito crucial, né? Então eu gosto muito de trabalhar o livro assim, partindo do princípio de que ele vai existir enquanto volume, enquanto objeto, vai ter um peso, vai ter um tamanho, vai abrir de uma determinada forma, o papel tem uma determinada textura. Aqui, por exemplo, nesse caso, o formato do livro, a edição, o tipo de papel que a gente usou e como que a história foi contada, né? Ela é uma história para ser lida rapidamente. Então os desenhos todos, eles são quase monocromáticos, né? Eles têm uma cor só, são um traço bem rápido, que não é para o cara ficar se detendo nos desenhos, é para ele virar rápido as histórias, né? Então é uma coisa muito simples e muito direta. Aqui tem um tipo de um storyboard, que primeiro eu desenhei na minha cabeça, depois eu fui desenvolvendo os desenhos, vou desenvolvendo todos os desenhos mais ou menos ao mesmo tempo, onde para eles chegarem, porque aí eu vejo se eu consigo, na técnica que eu escolhi, se eu consigo em todas as páginas que ela funcione. Às vezes de repente eu olho e vejo que não funciona, então eu tenho que repensar um pouco, e aí eu vou desenhando. E eu faço muitos desenhos. Aqui não tem todos os desenhos, mas até você descobrir qual é o barato do personagem, sabe? Então ele carregando a menina, onde é que vai, onde é que não vem, né? Dá muito trabalho mesmo. Você descobrir, sabe, você tem 1000 caminhos para fazer, você pode ir por aqui, você pode ir por aqui, não, aqui não vai ficar bom, aí vem para cá. E aí você sugere mudanças no livro, né? Aí o cara aceita, não aceita, você faz um caminho, vai, você vê que não dá certo. Agora é um trabalho que pode demorar quanto tempo? Esse trabalho levou uns 3 meses para fazer. Quando eu faço um livro, eu procuro, na verdade, por exemplo, nesse livro aqui,
aqui tem muitas coisas para você falar num poema, e eu escolhi uma. E assim foi, e o jeito, as coisas que eu escolhi e o jeito como eu quero dizer essas coisas, é que na verdade são... É claro que o desenho é super importante, mas você descobre mais ou menos o que você quer falar, né? O que te interessa, como é que você vai contar uma determinada história, né? É que nem uma música, em um determinado momento você canta mais alto, né? Em outros momentos você sussurra, você conta para fazer mistério, você abaixa, você torna mais lenta a edição. E são essas as grandezas, os elementos que você usa num trabalho, né? Eu fui assistir um concerto, acho que é o primeiro concerto que eu fui lá, e tinha um cara que tocava tímpano, e o cara era absolutamente fascinante. Eu não sei se vocês já viram um cara tocando tímpano, são aqueles 4, 5 tambores enormes de metal, e o cara fica lá no meio, e o cara ele tem que dar, em alguns momentos, uma batida, mas é uma batida estrondosa. E o cara tem uma puta responsabilidade, então é uma tensão, o cara fica numa tensão assim para dar pá, naquele momento, ele vai, fica 10, 15, 20 minutos sem fazer nada, de repente ele tem que dar, e foi lindo ver isso, e eu fiquei eu curti pra burro. Então isso aqui de repente tem uma coisa meio, surgiu um pouco por acaso, essa coisa das formas, mas de repente virou já um cara tocando o tambor, né? Tem essa figura e tal. A abstração, ela liberta, né? De você ficar tentando sempre achar uma analogia. Eu sou careca, mas por favor não tenha pena de mim. A minha careca não veio com a idade, mas com a doença. Talvez por ter ficado careca também fiquei mais sábio. Como se perdendo os cabelos me fizesse pensar melhor. Assim como os velhos, depois de muitos anos. Assim como os que têm câncer, depois de poucos meses. Hope, nossa esperança é você. Procuramos trazer os elementos da cultura brasileira com a qualidade técnica. Aos poucos a gente vai criando com os nossos álbuns esse grande mosaico da música brasileira. Temos elementos da música erudita, temos elementos da música contemporânea, né, da música tanto clássica com a música romântica quanto a música contemporânea.
que é isso aqui? São as provas? Então, isso aqui é a prova, é a capa do próximo concerto, do próximo programa de concerto. Que é esse lance aqui, que é é isso aqui. E aí, então, tem esse desenho aqui com pincel, tem esse outro aqui que eu deixei cair uns pingos de tinta. E aí eu comecei a desenhar, jogar tinta no papel, e aí fui começando a sacar que tem essa coisa esse movimento, sabe? Então, eu fui jogando o nanquim no papel, eu fui fazendo assim, foi indo, e aí as gotinhas, elas iam indo. E aí a gente, bumba, parou, separou, escaneou e passou para o computador, né? Aí eu vou vendo, vou trabalhando com cores, né? Vou vendo como é que ele se comporta. E essa família que tá surgindo, né? E que vai se expressar lá na frente. Então eu vou vendo se eles compõem, se eles seguram a onda, né, de fazer o mês. Isso não quer dizer que eu vou usar todos nesse mês, mas eu tenho que sentir que não dá para ir. E aí eu vou em frente, né? Senão eu paro, né? Tem esse aqui também. Por exemplo, aqui no ano começou o ano, assim, descolando isso aqui. Como a gente começou em março, vai até aqui. E aí a ideia era que eu falei, vou fazer um mês de chuvas, porque março é o mês das águas, né? Então eu desenhei umas chuvas com a mão, na caneta, e aí fui escaneando e fui trabalhando em cima dessas chuvas, né? Ficou uma coisa meio africana, não era a intenção, mas foi ficando, né? Fui escaneando. Aí esse aqui ficou uma outra chuva que eu gosto bastante, que é japonesa, mas a coisa não ficou exatamente o que eu achava que ia ficar. E aí eu fiz umas chuvas meio de traços em um outro programa, que aí virou no mês seguinte, que viraram os traços, virou uma coisa de ritmo, de cor, que já é um mês que vem até aqui. Então nesse aqui já pirei, já era um concerto de piano. E aí eu peguei essas mãos no quadro de um amigo meu e fiz. Aqui tem um desenho que eu fiz na Bahia. Eu procurei isolar os elementos que compõem a música e transformar e interpretar eles visualmente. Então tem vários elementos que são musicais, pertencem à linguagem musical, e eles estão presentes na linguagem visual. Então isso é uma coisa que falar de ritmo, falar de harmonia, falar de composição. Todos esses cartazes que eu fiz da orquestra, eles de uma certa maneira, eles comentam a música. São uma relação intelectual com o ato de compor, com o ato de tocar, com a interpretação. Mas eu não consegui, em nenhum cartaz, pelo menos eu acho que eu não consegui, passar a coisa emotiva da música. E agora você me perguntou, né, se às vezes não dava um branco, e eu estou nesse momento me sentindo super, que eu não estou conseguindo me expressar, não estou conseguindo descobrir como é que eu vou expressar isso graficamente. Eu fui num concerto, levei um álbum para desenhar e fiquei muito angustiado, porque você não consegue, sabe, tem 100 caras lá tocando juntos e é muito difícil expressar isso musicalmente, graficamente. E aí eu estava andando na rua outro dia e eu vi um bando de pássaros. Quando você vê um bando de pássaros, você vê voando, eles são uma coisa tridimensional. Eles ficam uma forma que fica se mexendo, e eles vão voando e vai se mexendo, e aquele negócio vai e vem, e vai para lá e vem para cá, como se fosse um chiclete meio magnético, né? E aí eu acho que essa imagem seria a imagem perfeita para mim, para o som de uma orquestra.
esse é um livro que tem o mesmo barato daquele primeiro programa da orquestra, que isso aqui é uma ferramenta de trabalho. E eu encaro isso, eu não quero me colocar nesse trabalho, acho que eu não preciso me colocar. Quando alguém vai abrir esse dicionário, ele não quer saber se foi o Kiko que fez, o que o Kiko é. Ele está aqui querendo saber o Virgílio Calegari, onde é que eu vou achar o Virgílio? Letra C, eu vou lá, pum, baixou, morreu, entendeu? Aí eu acho que é um trabalho super técnico, que eu gosto, é um desafio. Como é que você faz um dicionário de fotografia, enfim, que tem que ser lido e tem que ser consultado, então ele tem que ser forte, tem que ter capa dura, a costura, como é que tem que ser, não pode ser muito pesado, o papel melhor que não seja branco. Então isso é uma coisa que me dá muito prazer, me dá, assim, eu me sinto honesto fazendo um trabalho como esse. Eu não acho que isso aqui seja, entre aspas, moderno, eu acho que isso aqui é uma coisa, é uma evolução do clássico. E eu me considero, assim, eu gostaria, se um dia alguém escrever alguma coisa sobre mim, eu gostaria de ser lembrado por um cara que pegou uma coisa clássica e foi trabalhando no sentido de tornar isso uma coisa atual. Se esse trabalho preenche bem os requisitos, se ele funciona bem, se ele fica um bom trabalho, ele pode um dia se tornar alguma coisa a mais. Ele pode vir a ser um dia, quem sabe, se alguém achar, uma obra de arte, ou perto disso. Mas ele não tem o intuito de ser uma obra de arte. Eu não faço com esse intuito, não me considero um artista. Se vai ser um trabalho artístico ou não, isso não sou eu que vou decidir. Muito venho pensando em ti nessa noite, Walt Whitman, enquanto caminho pela calçada sob as árvores, com uma incômoda dor de cabeça e olhando a lua cheia. Em meu faminto cansaço e fazendo compras na imaginação, fui ao supermercado de neon e frutas, sonhando com tuas listagens. Que pêssegos e que penumbras, famílias inteiras nas compras da noite. Corredores cheios de maridos, mulheres nos abacates e bebês nos tomates. E você, Garcia Lorca? O que estava fazendo diante dos melões? Olá, amigos. Eu sou o jornalista Heródoto Barbeiro. Eu sou autor deste livro, Meu Velho Centro, publicado pela editora Boitempo e pela Edições Sesc São Paulo. Aqui tem um pouco da história do centro velho da cidade, do coração da cidade de São Paulo, mas contada de uma maneira diferente. O livro sobre o Centro Velho de São Paulo já pode ser encontrado nas livrarias e também na loja virtual do Sesc. Em cena a cultura de 12 países. O encontro de 2 continentes em 31 espetáculos e 10 dias de programação. Em setembro, o teatro desembarca na cidade de Santos. Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas de Santos, de 2 a 11 de setembro. Mais informações no site do Sesc São Paulo.